O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está falando com jornalistas em um evento aqui em São Paulo e, claro, confirmando a saída dele do ministério e a expectativa da eleição, o evento aqui em São Paulo, ao lado do presidente Lula. A gente observa o vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro Guilherme Boulos e, nesse momento, o presidente Lula vai, nesse momento, ao púlpito para fazer o discurso dele num evento aqui em São Paulo. Inicialmente vai cumprimentar, claro, todas as autoridades e a gente acompanha um trecho ao vivo aqui no Jornal Jovem Pan. Presidente do Sindicato Metalúrgico, querida Haddad, Edinho, Alckmin, Kiko, companheiros ministros que estão aqui, deputados. Eu estou vendo um monte de deputados e eu estou vendo um monte de futuros deputados aqui presentes. Eu estava dizendo para o Moisés, quando eu subi no elevador, que dia 24 de abril, agora, eu lembro que dia 24 de abril de 1969, eu assumi a diretoria do Sindicato de São Bernardo num cargo de delegado de base da Vilares. 24 de abril de 1969. Este prédio não existia. Isso aqui foi feito por nós em 1973. E aqui era um barraco de madeira, que foi a primeira sede do nosso sindicato. Eu estou dizendo isso porque esse sindicato tem a ver com a minha vida, do começo ao fim. Aqui eu aprendi a fazer política, aqui eu aprendi a ser sindicalista, aqui eu construí a minha maior série de amigos que alguém pode construir. Aqui eu era chefe dos bailes de carnaval. Aqui, quando tinha baile de carnaval, eu organizava os bailes, eu vinha aqui. Entre cada seleção, eu pegava o microfone. Se tivesse um companheiro olhando as mulheres na porta do banheiro, a gente colocava para fora. Se o cara dançasse fumando, a gente colocava para fora. Se o cara era democracia exercida na sua plenitude. Tá? Então, esse sindicato me ensinou tudo o que eu sou e tudo o que eu sei. Me ensinou até criar o PT. E o PT me ensinou o resto das coisas. Esse encontro aqui, a gente poderia ter feito esse encontro de manhã, na caravana que nós fizemos lá no Center Norte. A gente poderia ter feito esse ato lá. A gente poderia ter feito esse ato agora, aqui em São Bernardo do Campo, por ocasião do prêmio que foi dado o título Dr. Honoris Causas ao nosso querido Pepe Mujica, e entregamos para a mulher dele, a companheira Lúcia. Mas quiseram os companheiros que fosse feito aqui no sindicato, porque aqui é o início de uma trajetória política que ajudou, não sozinho, mas ajudou a construir a história desse país e a luta pela democracia. Então, esse ato de hoje, na verdade, não era para ser um ato de discurso, era para ser um ato em que o companheiro Haddad iria comunicar que ele está deixando o Ministério da Fazenda. Primeiro ele queria deixar porque ele queria estudar, porque ele queria sair um pouco da política, porque ele queria fazer não sei o quê. E eu tive uma conversa com a Haddad mostrando o seguinte: a situação política do Brasil, ela é tão grave, e a situação política do mundo é tão grave, que se a gente não pegar as melhores pessoas que a gente tem, em cada cidade e cada estado, e a gente não resolver fazer a luta para defender a democracia, nós corremos risco de, por omissão, entregar a democracia outra vez aos fascistas que durante tão pouco tempo governaram esse país, mas fizeram um estrago muito grande. E para minha alegria, o companheiro Haddad, resolveu outra vez colocar o nome dele à disposição para ser candidato a governador do estado de São Paulo.
E nessa eleição, eu estou dizendo para o Haddad, ele vai ser o futuro governador de São Paulo. Primeiro porque ele está muito mais do que preparado para isso. Segundo porque ele já é o ministro da Fazenda mais exitoso que esse país já teve. Obviamente que a gente não conseguiu tudo o que a gente queria, porque normalmente a gente nos compara com as aspirações daquilo que a gente mais quer. Mas não é assim que a gente faz política. A gente tem que fazer política fazendo avaliação do mundo que nós vivemos, da correlação de força política e daquilo que nós conquistamos comparado àquilo que nós encontramos. Não tem outro jeito de fazer comparação. Ou seja, nós temos que comparar o momento que nós estamos agora com o momento que nós encontramos, para que a gente possa construir daqui para frente aquilo que a gente acha que é possível fazer de melhor. Quem é que imaginava que a gente pudesse aprovar uma reforma tributária como nós aprovamos? E é importante que a gente não perca de vista que o meu partido tem 70 deputados em 513. É importante que a gente não perca de vista que o meu partido tem 9 senadores e 81. Então, é tudo muito complicado. É preciso muitas conversas. É preciso muitas reuniões. É preciso ficar até 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, negociando. A gente nunca consegue 100% daquilo que a gente quer. Mas se a gente medir o que nós já conseguimos em outros momentos históricos, a gente vai perceber que a capacidade negocial do Haddad, com o Senado e com a Câmara, seja com o Pacheco ou com o Alcolumbre, seja com o Lira ou com o Hugo Mota, foi acima da média. Se você fosse um técnico de futebol e a gente fosse fazer uma avaliação, sabe, do percentual de vitória da sua passagem pelo nosso time, você chegou quase a 80% de vitória de que nós conseguimos nesse país. Não é pouca coisa. Eu tenho noção do momento político que nós vivemos. Nós temos o menor desemprego da história do país. Nós temos o maior aumento da massa salarial da história do país. Nós temos a maior quantidade de trabalhadores na população economicamente ativa da história do país. Sabe, nós aprovamos imposto de renda para quem ganha até 5 mil não pagar mais imposto de renda. Ou seja, tem tantas coisas que nós conquistamos, mas o povo quer mais. Porque o povo está mais endividado. Porque o padrão de consumo da sociedade também mudou. Nós nunca colocamos na nossa conta quanto nós gastamos com celular. Porque numa família que tem 4 filhos, são 4 celulares. E cada um quer ter uma internet própria. E cada um quer fazer uma despesinha pessoal. Nós temos iFood, que nós pegamos tudo em casa. Nós temos Uber, é tudo que custa dinheiro que a gente pensa que não custa. E no final do mês a gente vai percebendo que o nosso padrão de consumo mudou e aumentou o nosso padrão de despesa. Eu estava conversando com a minha mulher. Todo mundo hoje gosta de ter um cachorrinho. Vocês já avaliaram quanto custa um cachorrinho hoje? Eu já criei muito cachorro. Eu nasci na minha vida com meu pai criando cachorro. Cachorro era tratado assim, você pegava um cachorro, levava para casa, fazia uma casinha do lado de fora para ele, uma casinha bem michuruca, sabe, colocava resto de comida para o cachorro, e era assim que era criado o cachorro. Mas agora a sociedade não aceita mais isso, não. Agora o cachorrinho tem que ser tratado com carinho. Ele não pode comer qualquer comida, ele tem que ter ração adequada, ele tem que tomar um banho uma vez por mês, ele tem que de vez em quando levar o dentista para ver os dentes dele, ele tem que fazer exame, sabe? É todo um negocinho, tem mais coisa vendendo coisa para cachorrinho do que para criança. E quem tem um cachorro, como eu sempre tive, é bom pra caceta a gente ter um cachorrinho em casa e criar um cachorro. Eu falo para todo mundo que tem criança, quer ver seu filho feliz, dê um cachorrinho de presente. De preferência uma cachorrinha, porque cachorro mija na parede, cachorrinha não, tá? Então, nós temos que avaliar esse mundo.
Porque muitas vezes, apesar das pessoas estarem ganhando mais se comparado ao que nós entramos, a compreensão dele, a sensação dele é que não está. Então nós estamos vivendo uma era da percepção. Eu estou bem, mas não estou. Bom, aí a fala do presidente Lula rindo, nesse evento do PT aqui em São Paulo, todos os ministros presentes. Bom, Dora, se existia qualquer mistério em relação a Fernando Haddad, candidato ao governo do Estado, já está alçado, não é, Dora? Pronto, já está resolvida essa questão, que a gente já viu, tem umas 2 semanas que essa questão já está resolvida. Mas agora, oficializada, com o presidente Lula fazendo um discurso, aí aquela coisa dele entra e sai de frase, ainda agora estava falando de cachorro e não sei o quê. É um jeito, isso é um problema para o governo, porque esse é um jeito superado, esse jeito não encanta mais, esse jeito dá gasto, sabe? Essas coisas, aí fica falando coisas supostamente populares, da vida, do cachorrinho, do não sei o quê, e as pessoas estão querendo saber como é que vai ser, qual é o projeto de país. É isso que o Fernando Haddad vai enfrentar. Veja bem, ele vai enfrentar um governador bem avaliado, sendo ele, Haddad, representante de um governo que tem a desaprovação mais alta que a aprovação. Vai enfrentar um governador que tem praticamente quase a totalidade, pelo menos acho que 80% mais que isso, das prefeituras do estado de São Paulo. Uma dificuldade de trânsito no interior, o Haddad, né, vai ter que construir isso. Então, a parada não é impossível, mas é muito dura. E o que o Haddad vai tentar fazer? Exatamente nacionalizar a campanha, que é para ajudar a reeleição do presidente Lula, a votação do presidente Lula. Então, tudo isso num São Paulo, que é muito difícil, num São Paulo e que já não deu, a capital já não deu a Haddad a reeleição para prefeito, enfim, é tudo muito difícil, mas ele tem a vantagem, e aí por isso que ele foi escolhido para o presidente Lula, de carregar a marca do PT, então o PT se posiciona na eleição e também tem esse perfil mais tido como moderado, não é nenhum Guilherme Boulos, tá certo? É inclusive que ele é chamado o mais tucano dos petistas. Então isso pode ter um atrativo para o outro eleitorado, um eleitorado mais de centro, e agora é saber como é que vai ser a composição da chapa, porque esse fator de atrair o centro vai pesar na escolha da pessoa que vai se candidatar a vice. Denise Campos de Toledo, antes de falar sobre o mercado financeiro, o petróleo com a guerra no Oriente Médio, claro, queria te perguntar sobre essa sucessão no Ministério da Fazenda. Já era sabido, já se sabia o nome, Dário Durigan, mas de qualquer forma o mercado sempre fica de olho, né? Eu acho que o mercado e toda a população, porque o presidente Lula falou muito de avanços que ocorreram na economia, e de fato alguns indicadores que ele citou são verdade, mas isso não está ajudando a melhorar a posição dele nas campanhas, como a queda do desemprego, aumento de massa salarial, não adianta bater recorde de baixa da taxa de desemprego pelo IBGE, a PNAD, de contratação de emprego formal. A população tem outras aspirações que passam também pela economia, mas tem segurança, tem outras medidas, não é? E em relação à economia especificamente, Dário Durigan pega um desafio enorme agora, porque ele vai ter que mostrar isso que a população espera em termos de economia no momento dos mais desafiadores. Além da questão fiscal, que tem pesado há muito tempo, o encaminhamento das contas públicas, a questão de aumento da carga tributária, de criação de novos tributos, que inclusive foi um carimbo colocado em Haddad, que ele vai ter que superar agora na campanha para o estado de São Paulo. Tem a guerra no Oriente Médio, trazendo novos desafios em relação à inflação, em relação aos juros. O presidente Lula, inclusive, criticou hoje a decisão de ontem do Copom. Então, é o cenário externo também pesando na política aqui no Brasil.